Você que tá ligado, é hora da mensagem do dia. Nós aprendemos durante praticamente a vida inteira a ser melhor, a melhorar, a conquistar. E a palavra aprender, ela está sempre ligada a tudo que fazemos, a exatamente tudo que queremos, a exatamente tudo que a vida tem para nos fazer, né? E eu digo fazer porque, olha só, quando nascemos já vamos aprendendo, né? Ou seja, a vida, como falam algumas pessoas no seu mais alto índice de conhecimento, eles vão sempre usar essa grande expressão dizendo que a vida é uma escola e que o aprendizado é constante. E que aqueles que deixam de aprender é porque exatamente deixaram de existir, né? Por mais que algumas pessoas, pela sua soberba, arrogância, acham que não tem nada mais para aprender, acham que já chegaram no limiar do seu conhecimento, mas é que, na verdade, a gente nunca deixa de aprender, mesmo aqueles que são mestres por excelência, porque é ensinando também que acabam aprendendo e aprendendo todos os dias coisas novas. Aprendemos o poder das coisas, o poder principalmente das palavras. Algumas pessoas às vezes desconhecem esse poder. O poder de se dizer, de se falar, o poder de desejar, o poder de alguma forma nós nos tornarmos até reféns de coisas que falamos, né? Quantas pessoas que pagaram um preço caríssimo por aquilo que falou no momento que talvez não pensou. Tem gente que perde tanta coisa pela bobagem de falar coisas que sabe, eu vi uma vez uma discussão, e eu acredito até que tenha sido na faculdade, um professor falando sobre a velocidade das coisas e que o nosso cérebro, aquilo que pensamos exatamente é a maior velocidade. Depois vem aquilo que falamos e aquilo que escrevemos em escala, né? Então, ou seja, o que pensamos geralmente tem uma velocidade imensa e às vezes não conseguimos expressar, né? Imagina, às vezes você pensa em falar alguma coisa, você coloca, raciocina, né? Imagina que você tem que falar em público, aí você coloca isso na sua cabeça, você formula e quando você vai falar não sai do jeito que você queria. Principalmente quando você vai escrever, aí é pior ainda, porque aí você fala, mas aí você vai passar para o papel, nem todo mundo consegue, é uma dificuldade. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O pensamento, às vezes, ele nos prega peças. Às vezes você pensa algumas coisas, aí você vai e se torna refém daquilo por abrir a sua boca na hora errada. Eu já vi histórias de pessoas que perderam um futuro, talvez aquilo que ele tanto queria, por causa de uma bobagem que ele falou. Você sabe que Shakespeare disse uma vez que a gente vai falar coisas em alguns segundos que nós vamos nos arrepender ou fazer, né? Coisas, palavras que vão sair em momentos que às vezes você vai falar assim, não era isso que eu queria ter falado. Às vezes você ficou nervoso, né? E é normal, você vê que até a Bíblia fala que nós devemos irar, mas não devemos pecar, porque isso faz parte de nós como seres humanos. Algumas pessoas às vezes querem viver num mundo que nem ela vive, mas ela quer dizer que as pessoas têm que viver assim, né? Não, a pessoa não pode fazer isso, a pessoa não pode. Claro que não pode. Mas nós somos dotados das falhas e por isso aprendemos todos os dias, como disse no começo da mensagem. Nós não somos perfeitos ao ponto de não errarmos. Nós procuramos a perfeição através dos erros que cometemos. São errando que aprendemos a fazer as coisas corretamente. Infelizmente, e olha que o mais engraçado é que às vezes as pessoas que mais cobram certas situações são exatamente as que mais praticam coisa errada. Eu já vi muita gente cobrar certas posturas das pessoas e aquele era o maior problema dela. Aquilo que ela criticava nas pessoas, aquilo que ela dizia para as pessoas que as pessoas não podiam fazer, que ela achava errado, aí um dia descobriram que era exatamente o problema que ela tinha. E ela criticava nas pessoas esquecendo que esse era o seu problema. É a mesma coisa, eu sempre cito esse exemplo porque eu acho isso muito interessante. Quando nós criticamos as pessoas pela falha que ela tem, pela fraqueza dela, pelo vício dela, é tão fácil fazer isso porque essa não é a sua realidade. Alguém que critica alguém, como é que alguém pode fumar? A pessoa fuma, coisa horrível, coisa isso.
Mas se fosse a sua realidade, porque quantas pessoas que fumam começaram talvez muito cedo e até hoje tentam desesperadamente, mas não conseguem. É porque a pessoa não entende que aquele é o problema dela e não dele. Eu até costumo dizer que para as pessoas, às vezes, aquilo que ela tem como erro, ela acha que é um simples problema. Mas quando ela vê na vida das pessoas, ela não entende como problema, ela entende como pecado. Ela quer julgar as pessoas pelas suas falhas, esquecendo que ela também tem. Talvez não seja igual. Talvez a dor que você sente não é a mesma que o outro. Talvez para você isso não interessa e não importa. Tem gente que quando olha para outra e vê a pessoa sofrendo, fala que é frescura, porque na verdade ela nunca sentiu na pele aquilo que ela está passando. É fácil usarmos o termo, quando alguém está passando por alguma dificuldade, você olhar para ela e dizer assim: eu sei a dor que você está sentindo. Você não sabe. Por mais que a situação seja igual, a dimensão de dor nunca é equivalente. Você vai ver pessoas se descabelando por situações e outras passando pela mesma, aparentemente, situação, talvez com uma outra postura, e você pode até pensar: poxa, aquela pessoa ali tem uma fortaleza maior. Talvez não. E olha que muita gente acaba, aqueles que colocam para fora, que choram, que sabe que acabam expressando um pouco mais do seu sentimento, talvez acaba vivendo um pouco mais. Enquanto outros se retraem, guardam dentro de si, e aí você vê lá, alguém fala assim: rapaz, fulano sofreu um infarto essa noite, cara, acabou falecendo. Mas poxa, como assim, velho? Ele teve um AVC, cara, teve um mal súbito lá e... Pô, mas a pessoa é tão forte, cara. Pô, esse meu parente sofreu um infarto, jogou bola a semana toda, jogou bola 2 dias antes, jogou bola um dia antes. Estava bem, nós conversamos, fizemos churrasco, estava rindo ontem à noite, ele morreu agora de manhã. Isso acontece exatamente, sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o que está dentro da outra. Ninguém sabe, às vezes nem você mesmo. O que carregamos, as dores que sentimos, as emoções que levamos dentro de nós, as privações que você já passou na sua vida, as humilhações que você carrega, tudo que você já viveu, a história, o livro da sua vida, que muita gente não sabe porque não conhece as páginas que foram escritas ali. Talvez poucos tenham o privilégio, talvez poucos tenham tido a curiosidade, ou talvez a dar a importância para querer saber um pouco da sua história. É fácil olhar para as pessoas que têm sucesso e dizer que elas tiveram sorte na vida. Mas ninguém sabe o preço que você pagou para ter o que tem, e ninguém sabe o que você já passou para ser o que você é hoje. Às vezes, as crises que temos na vida, ansiedade, tristeza, angústia, depressões, é fácil criticar pessoas depressivas. É fácil olhar para as pessoas que estão passando por problemas de ordem, de alma, psicossomáticas, e nós ficarmos dizendo que essas pessoas têm frescura, que essas pessoas, elas querem sim um pouco de atenção, é muito lero-lero. É porque não é você. É porque você não sabe o que é isso. Talvez algumas pessoas teve uma vida tão tranquila, né? Viveu lá com seu pai, com sua mãe, nunca passou uma dificuldade, aí critica aqueles que estão passando por alguma situação. Sabe uma coisa que falta muito, e a gente percebe isso, é a empatia, né? A empatia, que é a qualidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Tentar olhar do outro ponto de vista. Porque é tão fácil quando nós, alguém que quando encontra, alguém já fala: ixi, lá vem lá o Zé da reclamação, que só vive reclamando. Mas às vezes a pessoa reclama, eu não digo aquele que reclama do dia, reclama da chuva, reclama de tudo, estou dizendo aquele que às vezes procura alguém para desabafar. Porque o desabafo, falar, colocar para fora, isso faz um bem tão grande que muita gente talvez nem imagina. A gente fala: não, eu prefiro ficar na minha, ficar quieto, guardar. E foi justamente isso que eu falei agora há pouco. E aí tem problemas cardíacos, tem problemas emocionais, acaba sofrendo um infarto, exatamente, e entra essa dúvida, né? A gente pensa: puxa, mas fulano estava tão bem, mas ninguém sabe o que carrega no coração, ninguém sabe as dores que levam na sua alma, ninguém sabe as lágrimas que escorrem nos olhos escondido. Aquela mãe, aquela dona de casa que, lavando a louça, confunde suas lágrimas com as águas que estão sendo derramadas da torneira, enquanto ela vai lavando o prato e as lágrimas vão rolando, e o filho, quando entra na cozinha meio desesperado: mãe! A mãe vai limpando os olhos daqui e dali, passando: ai, caiu sabão aqui no meu olho, para não preocupar o filho.
A mãe, né, que eu acredito que quando Deus criou a mãe, ele deve ter feito ela ao modo de um anjo, né? Porque é um ser tão iluminado, tem uma capacidade tão grande de visão, consegue olhar para o filho e ver além. Um filho tenta mentir para a mãe: tá tudo bem, meu filho? Tá bem, não tá. A mãe já pega no pulo ali, né? Sabe que não, você sabe disso. Às vezes você pode ter uma certa idade já, mas sabe o cuidado que sua mãe teve contigo, e com isso você pode passar para os seus filhos e para os seus netos. Quando eu digo que nós aprendemos, é porque a vida é assim, é feita de aprendizado todos os dias. Estamos aqui em aulas que não se repetem. Isso é o mais engraçado. Todo dia nós temos uma aula diferente, todo dia temos um aprendizado diferente, todo dia temos um conhecimento diferente, um crescimento diferente. E por isso eu vou dizer para você: não ignore, não queira matar a aula, não vá lá só para tomar sopa. Não faça do seu aprendizado, da sua escola de vida, uma simples e chata passagem por um período de aprendizado. Eu não aguento mais essa vida, ou vida chata, se a vida acabar seria bom. Pense bem. Talvez, é o que eu falei, muitas pessoas, se soubessem, não se matariam, né? Não cometeriam suicídio. É porque exatamente aqueles que o fizeram, ou aqueles que tentaram fazer, ou aqueles que pensam em fazer, é porque ainda não conseguiram. Aqueles que já foram, óbvio que não conseguirão, mas aqueles que pensam porque não conseguem descobrir o valor que tem. E às vezes não conseguem descobrir o valor que tem exatamente por não conseguir aprender todos os dias a importância que ela tem. Eu sei, e tenho certeza que você também sabe, que amanhã, o dia que você não estiver aqui, saberá e terá no teu coração a certeza de que a falta que você vai fazer vai deixar muitos corações tristes e com saudade. Talvez o dia que você falecer, o dia que você não estiver mais, o dia da sua morte talvez nem será transmitida pela televisão, não haverá um luto oficial de 3 dias na cidade ou no país que você mora. Talvez não há toda essa menção, talvez o seu nome nunca vai para uma rua de uma cidade. Eu estou falando isso de maneira simples, mas para você entender uma coisa, que não são essas homenagens que nos faz ser importante. O que nos faz ser importante é saber da importância que você tem para aqueles que o amam. E por mais simples que possa ser, pode ter certeza que sempre vai existir alguém que olha para você com um olhar de carinho, o filho, o neto, o irmão, o pai, a mãe, e você tem uma importância imensa, inclusive no coração dessas pessoas e no coração daquele que te criou. Então aprenda todo dia. Aprenda que o amor, ele está muito mais além do que aquilo que nós podemos ver, principalmente naquilo que nós podemos ser. E o que você é? Você é exatamente quem você é, da maneira como você é, e é assim que as pessoas amam você. Um lindo dia, e que esse dia mostre e te ensine a importância que você tem, e enquanto você estiver aqui nessa terra, faça dessa importância o seu legado, a sua história. Ninguém é eterno, ninguém é imortal, mas podemos ser eternos. Deixarmos uma história, e o dia que aqui não estivermos mais, seremos lembrados por aqueles que nos amam com saudade e principalmente com grandes aprendizados das lições que nós podemos deixar para essas pessoas.